voltamos para continuarmos falando mais sobre família. A família mudou muito e a Berenice, que é terapeuta familiar, está aqui para nos ajudar a pensar essa temática. Nós falamos nos 2 primeiros blocos que essa instituição família, como toda instituição humana, ao longo dos últimos tempos, tem mudado, né? Nós tínhamos um exemplo, um modelo paradigmático de família tradicional, que era o papai, a mamãe e os filhos, né? É o chamado modelo burguês, né? Isso. Berenice. E agora a gente trabalha com família monoparental, uma mulher e os filhos, um rapaz e os filhos. Casais com filhos de outros casamentos vêm e têm filhos em conjunto. Avó, né? com os filhos. Avó com os filhos. O IBGE tem considerado famílias também de uma só pessoa com mais ninguém, né? Tem considerado, né, o chamado single, que hoje no mercado dá uma visibilidade incrível. Então, então tudo que, inclusive, interessa a economia, acho que ajuda nessa construção social do que diz respeito ao humano, né? Sim. As relações homoafetivas também está tendo um olhar especial por conta do aspecto econômico, né? Mas a gente precisa mais do que essa questão econômica, do humano nessa história. Sim, e a questão né? dos direitos, né? Dos direitos. Do respeito. Do respeito, porque não é o fato de existir um modelo tradicional que foi apropriado e foi pertencente a um período da história da humanidade. Né? Tudo bem que tem interseções, ainda existe, mas algo novo está surgindo. E assim com a moda, assim com a política, assim com a economia, assim com usos e costumes, assim também com a família. Nós humanos estamos sempre nos construindo, nos reconstruindo, reconstruindo, nos construindo e nos desconstruindo. Com certeza. E família também passa por isso. Ressignificando sentidos, né, ao longo desse processo histórico que a gente está vivendo. E não podemos usar de violência contra outras pessoas, outros grupos, porque elas se organizam de forma diferente de nós. Porque às vezes nós estamos ligados a um paradigma e as pessoas a outros. E elas têm o direito, não tem, Berenice? Com certeza. O nosso equívoco costuma ser olhar para o outro com os óculos, com as lentes que é do meu conhecimento, dos meus valores. Então, acho que experimentar o óculos do outro, como é que ele vê o mundo e as coisas, eu acho que é essa experiência que nos aproxima. Ou, no mínimo, dar o direito, não quer experimentar o óculos do outro, mas, no mínimo, dar o direito ao outro de ter o óculos dele. Isso. Ninguém é obrigado a ter o meu óculos. Né? Então, a gente está vivendo um tempo que passa por questões muito sérias, que envolve religião, envolve muita coisa, na verdade. Discursos fundamentalistas, restritivos, né? Eu acho que o tema central disso tudo, que envolve o que é muito importante, que são as políticas públicas, eu penso sempre que é a família. Então, nós temos que sermos cuidadosos, os gestores, os governantes, para que a gente tenha um cuidado, para que a gente possa construir possibilidades de vida mais humanas para a família. Sim, e de convivência. E de né? convivência. Porque nós não podemos impor ao outro a minha métrica, nem a minha régua, nem a minha forma de existir, ou forma também de existir. Porque ele tem o direito. Porque imagina, na legitimidade e na originalidade do sentimento dele, ter que viver o que não é dele por força do meu interesse egoístico. E aí eu posso condenar alguém a uma angústia eterna. Que não tem procedimento, não tem porquê, né? Isso. Procedência, melhor dizendo. Isso. Então, o que você falando assim me faz pensar assim, como é que a gente constrói um trabalho terapêutico? Quando uma família chega com uma questão, às vezes, por ela se sentir assim, diferente, ela não tem com quem conversar sobre aquilo, a primeira questão que eu coloco é assim, e o que nisso é problema? Ela tem que me convencer que aquilo é problema. Que seja uma questão de configuração do casal, por ter poucas experiências pares, né? E aí a gente conversa a respeito do que é problema. Em sendo um problema que entre eles têm dificuldade de enfrentamento e buscar uma solução para o que é chamado de problema, a gente contrata um processo terapêutico para ir em direção à solução daquele problema. Mas a primeira questão é essa, o que nós estamos chamando de problema, e às vezes é uma conversa quanto à cultura, ao lugar que uma família, um agrupamento familiar se encontra, que seja naquela comunidade, no bairro que ela mora, na religião dela, pode ser um diálogo que não é questão psíquica, mas é questão relacional, que é extramuro da família. Né? Então eu gosto muito de pensar que a gente exercita isso pouco e às vezes nesse diálogo que a gente pensa sobre as nossas relações,
uma família vai se empoderando a respeito do lugar e da importância que ela tem e que ela pode se engajar naquilo que ela acredita. Ela pode ser poucos dentre muitas pessoas, mas quando ela é legitimada por um profissional sobre a competência que aquilo implica, em termos sociais, em termos de direito, ela caminha em direção àquilo que ela acredita. E aí eu penso que isso, eu tenho chamado que isso é um trabalho também de cidadania, sabe? Sim, com dentro certeza. do processo. De promoção de saúde. De promoção de saúde, né? Promoção de Porque saúde. às vezes a pessoa chega adoecida mesmo, né? E quando ele se vê que aquilo que está sendo colocado é talvez uma defesa para ele poder estar no mundo, né? Embotado, né? E aí ele vai tomando uma nova forma no grupo dele e depois ele vai exercitando isso na escola, ele vai exercitando em outros espaços sociais, né? Cuidar do ser e cuidar de si, né? Tem a ver com exercício da cidadania, tem a ver com promoção de saúde e prevenção de problemas e prevenção de agressividades e de explosões de questões, né? Porque se cuida desse núcleo, esse núcleo cuidado, o que ele faz com os outros núcleos? Ajuda a cuidar, né? E não transfere suas questões para outros espaços, né? Não despeja sobre a escola, não despeja sobre o clube, não despeja sobre, enfim, qualquer instituição humana, que seja o governo mesmo. E do que você está falando e que nós estamos falando aqui, pensando que tudo isso é pelo diálogo. Então, quando nós estamos pensando o que é uma terapia, o que é um processo em que, quando tem um final feliz de uma terapia, quantas vezes eu ouvi assim, Berenice, obrigado, porque aqui a gente aprendeu a dialogar. Sim. A gente conversava, mas agora a gente tem diálogo. Então, as primeiras vezes parecia que isso era pouco, mas aí quando eu pensava no processo, aquela família fazia já tantos arranjos onde ela estava, na associação, que seja nos movimentos, em micromovimentos sociais que ela pertencia, né? Então, a revolução era dentro da família, mas apresentando no campo do trabalho, na igreja, em outros espaços. Os desdobramentos, né? Com certeza. Os desdobramentos da saúde. E a gente não pensa terapia assim, pelo menos a gente não tem muito material teórico falando do que uma pessoa processa, ou de um grupo que ele processa, a partir de uma parada para poder pensar como nós estamos vivendo, né? Eu penso que se o ponto de uma rede está saudável e produz saúde, ele vai promover isso. Ele vai reverberar rede, né? na rede. Agora, esse assunto é maravilhoso e gigantesco. Isso. Porém, eu encerro o programa de hoje te deixando um convite para voltar para a gente falar mais sobre isso. Eu voltarei com todo prazer. Agradeço a sua presença e gostaria que você deixasse um contato para quem quisesse trocar uma ideia com você. Isso, então. A minha clínica é a Clínica Domus Poiesis. O telefone de contato é 3214-5047. E tem o celular também que pode ser, que eu atendo tranquilo, 9992-4590. Muito obrigada. Legal, Berenice. Obrigado. Agradeço também a sua audiência, agradeço ao Instituto Intelecto de Desenvolvimento Humano, que em 2015 é parceiro do programa Fale Mais Sobre Isso, e também ao canal da gente. Você quer conhecer mais, rever esse programa, compartilhar o link, assistir outros programas do canal? Entre lá no site canaldagente.com.br. Está à sua disposição e até semana que vem com mais um programa Fale Mais Sobre Isso.